Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Aqui o propósito é ajudar você a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente e multiplicar os seus resultados. E os convidados sempre com esse propósito de contribuir com essa visão do podcast. O que você pode esperar desse episódio? Olha só. 1 bilhão de motivos para você entender e aplicar no seu negócio a metodologia 3Rs. Eu tô aqui com nada mais, nada menos dos sócios Michael Soares, Eduardo Bitello, eles que estão à frente do maior escritório do país, eu posso dizer, em a Marpa Gestão Tributária. Eles vão contar tudo para vocês, mas vocês que me acompanham aqui, você sabe que você já vai sair com estratégias para olhar para o seu negócio, para repensar o que você está fazendo, já com os caras certos aí para você acessar caso você precise. Então pega papel e caneta, mas lembra de não deixar nada no rascunho. Então muita atenção, eu vou pedir para eles se apresentarem, porque eu estou muito curiosa. Já li o release, li partes do livro, tive acesso a vários movimentos que eles estão fazendo no país e, quem sabe, é o que está faltando aí para você transformar os resultados do seu negócio. Sejam bem-vindos, é um privilégio recebê-los aqui no podcast Saia do Rascunho. Contem um pouquinho para minha audiência, quem são vocês? Malermo, pode começar, tu é o mais novo. Então tá, primeiramente, Fernanda, queria te agradecer pelo convite. Vai ser um privilégio hoje. Sei que o assunto é um pouquinho chato, mas a gente vai transformar esse assunto chato para os empresários para virar caixa para eles e generalizar, falar que é um assunto excelente, porque está chegando o final do ano e o empresário que mais quer é caixa no seu negócio. Então eu e o Maico fundamos aí a MGT, que é a Marpa Gestão Tributária. O nome é um pouquinho grande, né? Então a gente botou a MGT lá em 2016 e desde lá a gente aplicou uma cultura muito forte, né? De vendas, de estratégias e muito de expansão. Então hoje a gente nasceu aqui no Sul, Porto Alegre, e a gente expandiu para Goiânia e São Paulo. Hoje nós temos essas duas filiais. Atuamos em todo o Brasil e hoje também a gente abriu também as licenciadas, né? Que a gente é quase tipo uma franquia, que é quem quiser aí, até uma situação nova, né? Tem até o energético, Connect. Eu achei isso o máximo, presença de marca incrível aqui no podcast Saia do Rascunho. Olhem isso, cara. Se liga como você está posicionando a sua marca. Adorei. Então a gente abriu a possibilidade dessa expansão que a gente viu, é abrir o pessoal dos Connect. Então quem quiser tá ser nosso sócio ou associado, pode virar um conectado nosso. Né? Que ele pode dar nossa licença, ele faz a venda e todo o back-office, todo o trabalho é por nós. Então sempre é dividido 50-50. Então ele paga uma taxa de adesão e tem todo o nosso know-how de vendas e a nossa back-office é nosso cuidamos. Então, resumidamente, é isso. Estou aí tenho certeza que será muito produtivo. Com certeza. Já abre um gancho que eu valorizo demais. Eu acho que quem está nos ouvindo, eu provoco a pensar o quanto olho para isso, que é o modelo de sistema, que é o ecossistema, que é sair do ego e olhar para o eco. Eu acredito que em comunidade, em movimento, e esse movimento transforma, multiplica resultados quando a gente tem essa visão, né? Então, a gente já começa batendo numa tecla que eu acho bem bacana. Eu já coloquei aqui, já incluí 3 perguntas no meu roteiro, que nunca é o meu roteiro. Você falou uma palavra que, para mim, é importantíssima para a transformação de resultados nos negócios, que é cultura. Então, fica aí, porque eu vou arrancar deles como funciona a cultura de vendas, estratégia e expansão. Bora lá! Fernanda, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu e o Eduardo, a gente está lisonjeado por esse convite. Custou, mas a gente batemos ponto, estamos aqui. Nada mais nada menos a nossa empresa, eu faço um pouco até uma analogia com o teu título do teu livro, né? A gente justamente, eu e o Eduardo, a gente saiu do rascunho, né? Então, a gente colocou em prática, a gente uniu as nossas experiências de vida e de mercado
E assim nós fundamos a MGT. Eu e o Eduardo, a gente se conheceu em 2016, e aí eu sempre digo, né, de uma loucura, a gente tornou essa empresa inteira. A gente sempre acreditou na a nossa objetividade de mercado, que ou seja, trazer a simplicidade na frente do empresário. E eu e o Edu, o Eduardo é advogado, né? E o Edu sempre fala que, na verdade, eu não me considero tanto que eu vou falar agora, mas de fato eu sou um vendedor. Porque eu sempre digo, eu tô aqui na frente de você me vendendo. Você acabou de falar do energético, o Eduardo acabou de falar sobre venda aqui. Então ele se vendeu. Então eu tô aqui me vendendo, eu tô aqui me comunicando. E essa é a nossa empresa, a nossa identidade. Tu falasse agora de tentar arrancar a cultura nossa. A nossa cultura é venda. Né? Então, desde a senhora que nos cuida dia a dia com o nosso café, com a nossa limpeza da nossa empresa, ela também está se comunicando e vendendo a nossa empresa. Então, a gente tenta o máximo possível empregar em todo mundo eu não digo nenhum pertencimento, isso vai um pouco a mais. Né? A gente faz uma conexão sempre até com os próprios familiares dos nossos funcionários colaboradores, porque acabam virando nossos vendedores. Né? Então, tu falasse do energético, né? O Edu, foi até uma ideia, eu e ele, a gente estava viajando, ele falasse sobre energético. O energético é uma analogia que a gente faz, criamos essa cultura, porque tu com R$7 consegue comprar um energético. Né? Então, a gente quer dizer que a gente é acessível, que a gente dá energia e nós somos simples. Então, para mim conseguir me comunicar com toda a cadeia da minha empresa, eu tenho que ser simples. E esse é o reflexo que o mercado acaba tendo. Porque o empresário, ele tá aqui nos ouvindo, eu tô na frente do empresário, o tempo dele é muito curto. Tu iniciou o podcast perguntando quanto tempo que a gente tinha. Né? Então, o tempo hoje é algo muito valioso que nós temos hoje na nossa vida. Então, se a gente não souber valer a pena esse tempo, então eu tenho ali uma hora em frente ao empresário, sei lá, 5, 10 minutos, que eu tenho para me dar o meu show, para me dar o meu recado para ele. Se eu não souber me comunicar e eu levar aquilo que eu quero transparecer para o mercado que eu quero, que é a nossa objetividade de mercado, que é caixa, o empresário não vai entender. Então, se eu entrar no juridiquês, começar a falar muito palavreado aqui do jurídico, não vai entender, vai complicar a venda. Então, nossa cultura, o que é? É a simplicidade. Ser simples do início, meio e fim. Como você faz esses teus 3 minutos? Porque eu cheguei aqui, eu disse, vocês me dão 3 minutos para vocês saberem quem eu sou, de onde eu vim, o que eu faço e como eu agrego valor com aquilo que eu realizo. Então, em 3 minutos, como você faz quando você chega para dar valor para o empresário, para ele entender realmente o que vocês fazem? Um pitch de vendas. O pitch de venda foi o seguinte, eu e o Edu, quando a gente começou a empresa, eu tinha que surpreender o empresário. Então, eu já vou com um raio-x da empresa. Opa! E essa é a nossa metodologia 3R, o nosso sistema. Então, através do CNPJ, eu consigo analisar todas as oportunidades que eu tenho para ali mostrar para esse empresário. Ali eu já economizei um bom tempo. Porque, em vez de eu ficar perguntando para ele, tu já fez essa ação, tu já tem esse trabalho, eu já economizo o tempo. E o segundo pitch que para mim, que eu não preciso nem entrar no terceiro, eu venho aqui te trazer caixa. Ponto. Então, a nossa comunicação eu vim aqui te trazer caixa para tua empresa. A forma como me contrata, porque vai custar no êxito. Opa! E é isso que diferencia, então. É isso. E somando que o Mike colocou, eu gosto muito do pitch de venda, é tu mostrar teus resultados. Né? Eu sou muito Empilhar resultado, né? Provas. Isso, que aí eu acho que essa é a prova que tu tem mais relevante, tu pode mostrar para o empresário, ainda mais do nosso segmento. Tu mostrar, ó, isso aqui eu faço e faço bem. Eu tenho esses resultados que eu posso te apresentar. Eu tenho esses clientes que já fizeram. A gente pode contar uma prova? Porque isso pode ajudar as pessoas a entenderem o que vocês realmente fazem quando dizem a gente mexe no caixa. Como é por trás do trabalho de vocês? De uma forma, como você não chata de explicar, como você disse. Até a gente às vezes pede autorização, claro, do cliente, porque a gente conta os mesmos, mas vou contar um que eu acredito que foi hoje até, né? Entendeu? Eu acho que a gente está muito feliz. Então, o que é importante, né? Então, a gente chega no cliente, por exemplo, hoje, a gente faz hoje muita negociação até de débito. Então, o governo hoje federal, ele tem muito débito. Então, às vezes, hoje tem muitas situações que ele dá descontos violentos. Então, hoje nós fizemos uma negociação, até um cliente de São Paulo, que tinha em torno de um passivo de 600 milhões e caiu para 220. Uau! Então, a gente, estamos fazendo uma reunião já. Isso é fácil? Não, não é fácil. Isso tem que ter todo um relacionamento, tem que ter toda uma expertise, tu saber mostrar para
a Procuradoria, para a União, que realmente a proposta para em pé, tu saber todas as nuances da lei, os benefícios da lei que cabem para aquele cliente. Então, tu teve 400 milhões de desconto desse cliente. E ele vai conseguir parcelar aí nos próximos 15 anos. 10 a 15 anos, né? Entendeu? Salva gerações. Salva gerações, né? Não é nem só sobre o... Mas nem dê o valor, né, Fernanda? Às vezes a gente faz valores de 5, 2, 1 milhão. A gente, na verdade, a gente agrega valor às empresas, independente do valor que seja. Esse é um cliente específico, obviamente, São Paulo. Às vezes até outro mercado. A gente estava conversando sobre isso, né? Às vezes lá tem um faturamento maior, são maiores. Mas a gente quer atuar em todas as empresas. Até a gente tem em comum, a gente falou, né, que você é de Lajeado. Nosso primeiro cliente é de Lajeado. E a gente falou, cara, ele era do Simples Nacional. Hoje ele é do lucro real. Ou seja, o faturamento dele era baixo. Hoje é um cara que já está muito grande. Você despertou em mim a pergunta, para quem? Para quem é o que vocês fazem? O que vocês fazem gera caixa. Como? E para quem? Porque muitas vezes a pessoa está escutando, ela... Tipo, parece que ela está entendendo. Talvez eles não estão entendendo aí do outro lado. Para quem é? Quem realmente pode acessar o serviço de vocês? E por que as pessoas têm que criar essa cultura de ir ao encontro desse modelo de negócio, desse movimento que vocês fazem no tributário? Porque às vezes as pessoas, por ignorar, não terem acesso a esse conhecimento, não buscam isso, né? Precisa ser a partir de um valor de negócio? Como? Me explica. Sabe que essa pergunta a gente comenta, né? É as 3 mais colocadas. A gente fala bastante nisso, porque é muito importante essa sua pergunta, Fernanda, que é, na verdade, a gestão tributária, a parte tributária, é para qualquer contribuinte, empresas, independente do grau de faturamento. É para todos, sendo bem. Então, hoje em dia, a margem do cliente, né, o Michael fala muito isso, às vezes a gente vê 2 produtos na prateleira do supermercado, semelhantes, e às vezes a diferença a gente não sabe por que um cobra mais caro, outro cobra mais barato. Ou a diferença de preço. Muito tá na questão tributária. Por quê? Porque tem todo o jeito de colocar, a gente pode brincar com os cases que tem nacionais, a diferença entre um chocolate que tem do sonho de valsa, né? Se é um alfajor, se é um chocolate. Isso dá toda uma diferença. A diferença do McDonald's, dos combos que tem, isso muda toda a tributação. Então, a pessoa que está preocupada com a parte tributária, vê ela como um fator relevante, cara, pode mudar um negócio e até a lucratividade dele mês a mês. Não são valores milionários, dei um caso específico, mas é no passo a passo, no tijolinho por tijolinho que faz a diferença. Sempre falo isso. Não interessa o tamanho da empresa. Vamos fazer uma revisão, que é o nosso carro-chefe, né? Vamos fazer uma revisão, ver se está pagando de forma correta, se não está. Acho que isso é muito importante. O empresário hoje ele tem que ver o que tem de benefício para ele. A própria União, com um fechamento de balanço, vamos colocar assim, todo ano ela declara o que ela deve para o contribuinte. Aí eu pergunto para quem está ouvindo nosso podcast, o cara sabe se a União está devendo para ele? Ele declara. Opa! E aí a gente quer saber, ele sabe disso? Ele verificou isso? Porque a gente vê muita coisa negativa, né? Ah, a tributação é chata. Ah, tá vindo a reforma tributária. Ah, só vai aumentar sim, vai aumentar. Mas quais os benefícios que o governo dá para as empresas? Porque ele dá benefício. Porque tudo tem os 2 lados, né? A gente nunca sabe o segundo lado. A gente só fica só na verdade do que você tá colocando. Mas por que as empresas têm lucratividade? Por que às vezes os bancos, empresas maiores, têm tanta lucratividade assim? Pergunta se eles não têm uma empresa tributária gerando recursos também. Fora outras operações. Né? Uma empresa, para gerar lucro, tem que ter todas as operações dando lucro. Mas a parte tributária está lá. E, por vezes, por achar isso que eu te provoquei na pergunta, por achar que é uma coisa distante, que precisa um faturamento, né, muito maior. Eu acho que quanto menor a gente olha, me soa uma fala do Flávio Augusto aqui de... se não tem margem e escala, não tem valor, não tem equity, não é um negócio vendável, né? Então, você bate bem no primeiro ponto para transformar o próprio negócio, para não quebrar o negócio, né? E o quanto é importante para a audiência isso, de poder repensar o que você está fazendo com o teu negócio. Qual é a verdade do teu negócio? E a contrapartida pode ser aquilo que vai ajudar a tirar os próximos projetos do rascunho, pode ajudar a realizar os sonhos dos funcionários, os próprios sonhos, né? Olha ali, você acaba de falar de um passivo de 600 milhões para reduzir para 200 milhões, quanta coisa não realiza com tudo isso, né? Então, acho que criar essa consciência, trazer para as pessoas essa reflexão, né? Quanto você vai lá e questiona
o contador poderia arriscar sobre isso. Você faz o básico, porque às vezes para fazer um passo para o extraordinário, você está fazendo o básico. O básico, né? Eu vejo as pessoas cada vez mais com atribuições, com coisas, entregando, fazendo e não parando para refletir no estratégico, naquilo que vai fazer toda a diferença no processo, né? Sim. Por onde começa? Por exemplo, quem está nos ouvindo, assim, vocês têm uma metodologia. É possível olhar, fazer um primeiro movimento. Eu, como empresária, chego na minha empresa agora, levo um choque com a tua fala. Faço o quê? Começo por onde? Importantíssimo. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, até tu tava comentando agora, né, Fernanda? Tu perguntasse pro Eduardo, puxa, isso serve para qualquer segmento, né? Eu tenho um exemplo que é básico, que é o seguinte: pega esse energético aqui. Quando o fabricante ele industrializa essa lata, ele manda pro distribuidor, né? Isso eu cito vários exemplos sobre isso. E desse distribuidor, vai para a gôndola final lá do mercado. Chegou amassado. Tem que ter o quê? Uma nota de remessa. De volta para a fábrica para pedir novamente esse energético. Aqui, quando saiu aqui esse energético, ele recolheu o tributo. Tu acha que eles fazem uma outra nota? Aqui uma nota é de devolução? Não. Pagou 2 vezes o imposto. Isso é uma das premissas iniciais, assim, que acontece em erro, tá? E onde é que tá? Você perguntou, puxa, eu volto para a empresa e por onde eu começo, né? Vamos lá. Se a gente tendo a oportunidade de poder atender essa empresa, em 5 dias eu vou trazer esse caixa para a empresa. A nossa revisão, ela leva 5 dias. A gente faz os 5 anos em 5 dias. Uau! Então, se nós estamos hoje no dia X do mês, correto? Esse dia X do mês, até o final do mês, eu consigo recolher o caixa suficiente para tu ter o caixa para pagar o teu tributo do mês, consequente, sobrar um caixa no teu mês e tu ter um resultado positivo. Então, se tu me contratar até o dia 15 do mês, aliás, ou até dia 20, vamos lá um pouquinho mais, né? A nossa equipe fica um pouco chateada conosco. Mas eu consigo te deixar o caixa antes do dia 30 de resultado positivo na tua empresa. Porque em 5 dias está pronto o trabalho. E tu falasse uma pergunta também, para qualquer segmento, Quando a gente começou a empresa, eu e o Eduardo, eu não tinha oportunidade, e muito menos o nosso network, até a página 2 do livro. Então, a gente resolveu atender muita empresa até faturamento médio para baixo, aonde o dono teria uma receptividade melhor conosco. Empresas muito grandes, eu teria que ter um QI, o que indica. Senão, e se eu for bater na porta, o cara não vai me receber. Vai ter conselho, vai ter o board, vai ter o CFO, e leva 3, 4 meses. E como é que eu pagava minhas contas da empresa? Quando eu comecei a empresa, eu sempre falo, o Edu não tinha filha, eu tinha uma filha a minha filha tinha 2 anos e meio. Virava final do mês, eu tinha que pagar minhas contas. Como é que eu pagava minhas contas? Então, eu e o Eduardo começamos a atender do segmento, sei lá, faturamento médio para baixo. Então, a gente fez muitas ações. Sabadão de venda, para atender mini mercados de bairro, farmácia, onde o dono tá ali, né, com a barriga no balcão atendendo. Ele que tá ali recebendo o cliente. Ele que tá fazendo a conta. Tu falou papel e caneta, né? E faltava a calculadora do lado. Então, esse é o cara. Esse era o nosso empresário. E até hoje, o nosso DNA é esse. Não que a gente não gosta de uma empresa de 600 milhões. Claro que a gente gosta. Mas uma empresa desse patamar, desse porte, precisa do QI. E aí, então, hoje, com esse plano de conectados que a gente criou, de licenciamento, eles chegam na empresa e querem atender empresas grandes. E a nossa cultura é atender o médio e o pequeno. Não que o grande nos interessa, mas para acontecer um negócio grande, vira 1 mês, 2 meses, entende? O pequeno não. O pequeno nos recebe, ele não tem acesso, muitas vezes ele passa por ser desacreditado, por falta de informação, ou ele acha que custa muito caro. Isso é uma estratégia de negócios para você que está nos escutando. Ele está revelando aqui como eles fazem para realmente crescer, como eles chegaram até aqui. Você que está aí nos ouvindo, o que você está fazendo para realmente multiplicar os seus resultados, né? Às vezes a gente quer novas iniciativas, abraça coisas que eu digo, está fazendo o que está na moda ou o que é fundamento? E para mim isso é fundamento. É o básico. É o fundamento, é aquilo que dá alicerce, é aquilo que vai fazer o retorno voltar. São os princípios básicos para transformar os resultados dos negócios, né? Então, acho que aqui ficou uma grande estratégia para quem está aí, não está batendo o seu resultado, não está atingindo aquilo que gostaria, você realmente
está comprometido em buscar e onde você está buscando, né? Porque às vezes fica essa ilusão de que é no maior que vai vir aquilo que você precisa e E sabe, Fernanda, no início eu comecei a minha fala falando sobre venda, né? Também eu não digo segredo, mas o básico, como tu falasse agora, né? Tá muito na contratação. Então, eu e o Eduardo, quando a gente vai contratar alguém, a gente sempre veja, pô, essa pessoa é um vendedor, eu tô falando, tá? Recém-casado, te contrata na hora. Opa. Tem filho? Na hora. Por quê? Tem responsabilidade. Entende? Ele tem um carnê em casa pra pagar. Então, esse é o cara que vai correr. É o cara que não fica acomodado. Entende? Então, e tudo isso vai somando, né? Mas o que a gente mais emprega, né? Porque hoje tá muito na moda. Telefone, e-mail. A pessoa quer um contato, quer esperar uma ligação chegar. Aí eu e o Eduardo, até hoje, a gente faz PP. Que é o porta a porta. Vergonha alguma disso. Entende? Pelo contrário, a gente tem orgulho de fazer isso. O nosso DNA começou ali. Entende? E óbvio, tu falasse, aí eu vou me comunicando com o outro. Sempre eu e o Eduardo, em toda que reunião que a gente termina, a gente sempre pede uma indicação. Perfeito. Isso é uma... Pedir não é roubar. Isso aí. Entende? Pelo contrário, é humildade. Então, isso a gente sempre tenta transparecer para nossa área comercial. É o efeito multiplicador. Então, eu vou te falar assim, que é uma sopa de letrinhas, que no final das contas vem o nosso método de venda que a gente aplica, né? E claro, depois se quiser saber mais a fundo, ou vem trabalhar com a gente, ou vem no Conectado, né? Aham, mas já deu para sentir que é fazer acontecer. É isso. agilidade, É é o conexão. básico. E o princípio disso tudo, humildade. E uma coisa, Fernanda, pra somar, tu tem um livro ali, Destrave a Sua Vida e Sai do Rascunho, né? Isso quando a gente vai fazer as nossas convenções internas, reuniões internas, a gente usa, assim, qual é as nossas situações, assim, ó, eu e o Maico. Nossa principal característica é a execução, né? E a gente não tem essa vaidade, esse ego, a gente não tem, né? Por quê? Porque quando a gente começou São Paulo, a gente não tinha escritório. A gente atendia nem cliente. Nós falamos, vamos abrir São Paulo? Vamos. Então, vamos para São Paulo. Então, o que nós fazíamos? Pegava a listagem de quem tinha listagem de São Paulo e ficava ligando e pedia indicação aqui, indicação ali. Tentava fazer uma parceria e atendia onde? No saguão do hotel. Aí, quando a gente foi para Goiânia, exatamente igual. Não tem. Então, assim, o pessoal, quando quer, eu faço, às vezes vem jovens advogados, assim, outros empresários que estão cursando negócio, eles querem o quê? Querem ter uma estrutura, querem ter um escritório, querem ter uma recepcionista, querem ter um negócio, uma boutique. Não, mas o mundo não funciona isso, sim. O mundo funciona execução. Tu tem que ir. Eu sair do rascunho e tocar. Agilidade. Velocidade. Porque o pessoal não tem um mundo perfeito. Eu quero ter mais. Cara, isso te gera um passivo, uma parte administrativa. Tu tem que ter resultado para te pagar o que tu tem, que tu coloca mês a mês de passivo, né? Então a gente é muito executor. São Paulo a gente não tinha escritório. Hoje chega em São Paulo, pô, legal. Eu até às vezes falo, pô, ficou emocionado. Porque quando a gente veio aqui, a gente falava, já atendia no saguão do hotel. Não tinha vergonha. Porque se tu tá fazendo bem, se tu tem um negócio que para em pé, teu negócio ele é próspero, ele soma ao teu cliente, não tem porquê. Tu vai lá e fala. Isso enaltece teu trabalho. Tanto foi assim em São Paulo como Goiânia. O pessoal pergunta, mas vocês começaram... Você tinha um cliente que não. A gente foi até lá e atendeu os primeiros clientes assim. E isso é muito importante. A gente fala isso muito na nossa equipe, né? E mais uma situação. Fala, tá, mas vocês começaram no início. Mentira. Os Connect nós lançamos quando? Nós lançamos em abril. Não, maio. Desculpa, maio. Sabe como é que a gente teve a ideia? A gente teve ideia almoçando em São Paulo, né? E a gente falou, a gente precisa fazer um movimento diferente e tal. Vamos fazer os Connect. No almoço, a gente fez o rascunho. No voo, já convidou primeiro. No guardanapo. Fizemos no guardanapo. Verdade. Guardanapo. E chegamos pra agência e falamos, nós vamos tocar os Connect. Não, que vocês são loucos, que não funciona bem assim. Tem que fazer não sei o quê. Não vai ter nada. Tem que ter um planejamento estratégico para isso. Nós vamos fazer. Lançamos em maio. Já tinha 16. Hoje tem 32. Isso me faz lembrar um negócio, vou contar para vocês. Isso aqui é só... Gente, eu cheguei o ano passado, no final do ano, de um evento do Joel do Caí Olha, as pessoas acham e veem o resultado e não veem o backstage da coisa, né? Fez no guardanapo em maio, né? E tá com 32 empresas. É sobre isso. Eu entrei num grupo de empresário deles no final do ano passado e eu olhei pro Joel e disse, tu tá fazendo seleção da espécie? Eu falei para ele, porque
eu já fiz uma boa jornada aqui contigo, mas agora 250 pau para entrar no grupo. Eu disse, cara, eu vou para, né, vou pro meu negócio. E ele disse, isso aí, coloca a tua mochilinha e volta para Lajeado. Ele me provocou, né? E eu rapidamente pensei, gente, ele tá certo, vou voltar para Lajeado. Fui, eu disse assim, voltei, disse para ele assim, então é o seguinte, seu Joel J. Você acha que eu devo entrar nesse grupo? Segunda-feira eu coloco a minha X6 num caminhão e mando ela para São Paulo. E se tu acha que em um ano eu vou realmente, eu com a vontade, determinação, engajamento, com tudo que eu estou fazendo, vou transformar meu resultado, eu vou voltar e vou fazer o dobro. E voltei, botei a minha X6 numa cegonha e mandei para o Joel J. E na casa dele chegou para pagar a entrada no grupo dele, porque aqui naquele momento era aquilo que meu negócio podia fazer. Eu criei um grupo de empresários num rascunho. Eu desenhei a marca, eu chamei 2 empresas de marketing, ninguém tinha tempo para me ajudar. Eu falei, isso aqui não vai ter planejamento estratégico. Vendi o grupo, meu próprio grupo de empresários, sem ter nome, tá? Sem ter nome, vendi porque sempre tem alguém que confia, alguém que já comprou de você e que confia e só está esperando que você tenha alguma coisa para oferecer. Porque o cliente é o melhor cliente. É você que não cria uma barreira de saída para que ele fique contigo no negócio. Criei meu grupo, fui cozinhar, eu amo cozinhar e correr. Então, quando precisa resolver alguma coisa, é uma dessas duas. Cozinhando, Titânio. Veio o nome do grupo. 10h30 da noite, liguei para a advogada de marcas e patentes. Disse assim, é Titânio, eu preciso saber até às 7 da manhã. Daí levantei de manhã, peguei um papel, desenhei a marca. Já tinha vendido 5 pessoas, para 5 pessoas o grupo de empresários. Desenhei, levei para o guri, ele disse, Fernanda, não sei se eu consigo. Eu falei para ele, olha, o meu carro já está em São Paulo, tu vai ter que conseguir. Eu falei para ele, é no máximo segunda-feira de manhã. Sexta-feira que vem eu tenho um evento e oficialmente eu preciso lançar esse grupo. Então, eu acredito muito nessa filosofia que vocês acabaram de botar na mesa, que as pessoas, elas não fazem o que precisa ser feito, porque elas buscam uma perfeição pelo medo, pelo julgamento, por achar que sempre tem algo, tem que arriscar, tem que ter vontade de trabalhar. E sabe o que eu fiz? Eu peguei, fui lá, vendi para os meus clientes, fui no meu networking. Uma pessoa sempre tem alguém para te conectar. Os estudos mostram, as pessoas têm 90% de disposição para te conectar com alguém. É você que não pergunta por causa das tuas fragilidades emocionais, dos teus medos, do teu julgamento, das tuas fraquezas. Então, esse movimento todo que eu acabei de contar para vocês, eu desenvolvi uma fórmula do DNA de possibilidades e nos últimos 12 meses a gente reconhece toda semana pessoas que aplicam a metodologia e estão multiplicando os seus resultados. E por esse motivo que eu fiz questão de gravar o podcast com vocês também, porque essas pessoas, elas estão crescendo. Eu também cresci muito nos últimos 365 dias, mas é consequência do que eu faço há alguns anos, não precisa falar a idade, né? E a gente se perde às vezes e não pensa nisso que vocês provocam a gente pensar, que é no tributário, que é realmente olhar para aquilo que está acontecendo por trás dos números, que é a margem para poder expandir, que é a margem, a expansão e o equity verdadeiro das marcas para a gente alcançar outros destinos. Então, muito obrigada por abrirem o jogo do seu negócio, da sua estratégia, muito além daquilo que vocês têm para oferecer. Porque tem alguém que está deixando ideia, negócio no rascunho, não está fazendo o que precisa ser feito. Precisa ter humildade e dizer, cara, não dá para mim entrar nesse grupo agora. Meu negócio não suporta isso, mas meu CPF pode dar meu carro, tá aqui. Sim. Dá para negociar? Tá, então vamos lá. E aí faz acontecer, realize. E aí a gente começou a compartilhar tudo isso com as pessoas. E as empresas estão crescendo muito. Eu estou crescendo bastante. E a gente se perde às vezes. E perde a oportunidade de ter um caixa incrível por não ter essa visão da metodologia. Vamos entrar um pouquinho na... Enfim, fiquei com vontade de contar isso aqui. Legal. Porque eu acho que histórias conectam. E a gente está aqui para ajudar as pessoas que estão ali pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas parece que para o outro é fácil, para mim... Não, você precisa arriscar. Eu digo que o empreendedor é aquele que tem ideias, é aquele que sai da caixa, é aquele que faz acontecer, mas o empresário é aquele que está disposto a arriscar. E vocês arriscaram, né? E eu arrisquei. E se não tem risco... Não tem como fazer caixa, né? Não tem. Se o pessoal tem uma ideia aí, pode botar no papel. Vai tomar bastante? Não vai, mas faz parte da vida. Faz parte. Isso não adianta. O pessoal acredita que vai dar certo a primeira visita. Não, tu tem que ter
né? A resiliência, todo mundo fala, mas tu tem que ter o foco, a disciplina e a determinação, que a gente brinca, né? Nosso ritmo é FDD. Cara, todo dia tu levanta e vamos aplicar ela. Uhum. Foco, disciplina e determinação. Vai para São Paulo, não tem agenda que tá, não, essa agenda. Cara, quantas agendas desmarcadas, o cliente não pode, acontece. Cara, isso acontece na vida de qualquer empresário. Uhum. E aí tu tem que estar firme. Então, só tem uma ideia brilhante ou uma ideia que tu acha que a pessoa acredita naquela ideia, pratica, executa ela. Senão não tem como saber, né? Senão hoje não estaria aqui. E Hoje eu estaria pensando assim, não, eu preciso de um escritório legal, preciso ter isso. Cara, isso aí vem depois. Vamos executando. precisa ter humildade, precisa de ambiência, porque às vezes eu vejo as pessoas pedindo conselho para as pessoas erradas, sabe? E isso trava. Então, um podcast pode ser ter o melhor conselheiro, né? Um livro pode ser ter o melhor conselheiro, mas os traumas e os problemas pessoais de uma pessoa podem travar a tua vida. Então, muito cuidado com quem você pede conselhos aí, né? Às vezes a gente pede conselhos para quem nunca construiu nada. Empilhe provas antes de deixar alguém influenciar a sua vida. O que vocês consideram que é essencial? Gente, que bacana esse papo. Gestão, negócios, crescer caixa. Vamos fazer as pessoas realmente transformarem aí. O que vocês consideram importante falar sobre a área de vocês, que eu não perguntei ainda? Eu acho importante, Fernanda, muitas vezes tem muitas empresas, não entrando muito em parte técnica, mas entrando, muitas empresas às vezes acham que estão no regime tributário correto. Do tipo, muitas vezes tem muitas empresas que possuem lá, sei lá, 4, 5, 6, 10 empresas do Simples, com o pensamento e a linha que o Simples tu vai pagar menos tributo. Claro que é, depende da tua atuação e a tua operação. Ou o presumido, né? Ou até o próprio lucro real. Muitas vezes o real ele pode ser muito mais benefício. Se a tua cadeia produtiva, tu tem muito insumo. Correto? Então, eu acho que uma coisa principal, sempre, é tu ter um bom planejamento tributário. Mas como se fala sempre, né? No Brasil, a gente não se planeja, a gente executa para depois planejar, né? A gente sai executando. Agora mesmo, você acabou de sair executando para depois planejar, né? Que isso é o normal. É normal isso. E ainda mais a gente hoje, que a gente vive no mundo do clique, né? Eu tenho uma filha de 10 anos que ela quer num clique resolver a vida dela. Né? Se, puxa, ela me pede ali pra comprar o aplicativo, se eu não respondo na hora, ela já me liga, pai, tu não viu o aplicativo? Então, hoje o mundo tá muito imediatista. Então, as pessoas hoje querem receber de uma empresa, o Simples, então abre uma empresa do Simples. Daqui a pouco ele tá em 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, faturando muito mais, extrapolando o Simples. Daqui a pouco começa a pagar multa. Aí ele começa a fazer o quê? Só negar. Ou ele começa o quê? A declarar e não pagar imposto. E aí começa a bola de neve. E aí vem a parte do planejamento. Então, eu acho que uma coisa primordial, antes de uma tomada de crédito, eu quero fazer uma revisão tributária, eu acho que tributária é para mim, ver se está no regime correto. Opa! Você está no regime correto? Isso. É muito importante isso. E sentar e discutir isso com o seu contador, né? Pode. O contador, eu sempre falo, né? O contador, ele provoca a tua DARF. O contador, ele vai te entregar a DARF. O Edu fala uma frase que para mim é primordial, que é o seguinte: quando tu recebe o teu cartão de crédito, tu olha as tuas contas. Quando o contador te manda a DARF, tu não revisa se tá certo. Que é a guia de pagamento, né, do imposto. Correto? Que é a guia. Então, nós somos o quê? Não que isso é o papel do contador. O nosso trabalho é um trabalho complementar do contador. O contador é o nosso maior indicador. O contador é o nosso maior avalizador. Tu disse no início da nossa conversa aqui sobre o contador. Não é o papel do contador isso. Porque eu perguntei, porque a pessoa que está lá nos ouvindo, ela não tem um advogado na empresa. E aí, ela faz o quê? Ela precisa, ela é fora do segmento. O ideal é olhar para alguém de fora vira. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. A pessoa vai olhar como? Será que a pessoa tem conhecimento suficiente para olhar isso? Ou ela reage? Ela está aí, está reagindo, nem olha. Você acabou de dizer, Fernanda, nem olha, né? E quem vai olhar? Com quem você vai discutir? Daqui a pouco, pro contador está certo aquilo que ele está te mostrando, né? Não, é uma provocação. E de fato está certo, entendeu? Está certo pela leitura do que a empresa fatura. Ele gerou aquela guia de pagamento do imposto e tá certo. Nós vamos ser o quê? A gente vai ser os questionadores para saber se aquela guia tá correta. Nós vamos revisar se ele tem algum insumo na cadeia produtiva dele, ou seja, que fez essa lata, se ele pode ter um benefício com esse crédito. Da onde ele manda fazer esse metal, o próprio líquido, a própria embalagem,
sem embalagem, o produto ele pode funcionar? Não. Então é insumo. Né? Os pallets vão ficar lá pendurado lá o material. Ah, aquilo pode? O produto ele acontece sem aquilo? Não, então é insumo. Então, tudo isso, nós, a MGT, a gente auxilia o empresário a questionar. E é um trabalho complementar do contador. Então, o contador é o nosso maior parceiro. Teu maior parceiro. Então, contadores, vocês estão ligados aí em todas essas falas aqui do podcast. Depois vocês me passem o que eu posso colocar no descritivo do podcast para acionar vocês. É junto com o contador um movimento para trazê-los para o negócio, para olhar para esses números, e vocês falaram que vocês trabalham por resultado, é isso? Sim, isso. Explica um pouco mais isso. Só para colocar um insight interessante, que a gente fala bastante, é o seguinte, ó. Se quem está nos escutando, nos vendo, nos assistindo, uma pergunta para quem quer nos contratar é o seguinte: você já fez uma revisão tributária no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos? Se a resposta for não, tá na hora de fazer. Porque isso com certeza vai fazer diferença no caixa da empresa. Então, se o cara nunca fez uma revisão, será que ele não tem nada? Será que ele não tem nenhum benefício? Tanto de ICMS estadual, federal. Olha que o governo lhe dá muitos benefícios. Isso não é colocado, isso a gente bate muito. Não só as notícias ruins, quais as notícias boas? A gente tinha um comercial nosso que falava, ligava para os clientes de manhã, é engraçado. Ele chegava e ligava pro cara assim: bom dia, tudo bom? Ah, sei lá, seu João, tudo bem? Aqui é o fulano. Hoje eu te liguei para te dar uma notícia boa, porque ninguém te dá uma notícia boa, né? Tem tantos créditos para recuperar. Ele gostava, isso é legal. Essa aplicação com notícia ruim, né? Ninguém te dá uma notícia boa, né? Então eu acho que isso é bacana, né? Acho que isso que é a coisa legal. Então, se não fez revisão nos últimos anos, no último ano, tá aí uma grande possibilidade para começar o próximo ano, já terminar esse ano e começar o próximo ano decolando. Perfeito, excelente. Eu já vou desafiá-los para conversar com meus 60 empresários para ver se essa galera aí tá fazendo revisão tributária, porque eu acho que eles não sei se todos estão nessa batida. Vocês já estão me fazendo ficar com coceira aqui nessa cadeira. Eu acho isso ótimo, e esse é o propósito do podcast Saia do Rascunho, né? Você pode estar perdendo grandes oportunidades com aquilo que já está na tua mão, e que você, por não ter conhecimento, pode não estar fazendo. Isso é sensacional. E tu tinha perguntado, né, Fernanda, como é que funciona a nossa forma de remuneração, né? Isso aí, porque as pessoas pensam: mas talvez isso não é para mim, será que eu vou alcançar isso? Já tenho tanta coisa para fazer no negócio. Escuta o tempo todo essas coisas aí. E a gente confia tanto no nosso trabalho, confiamos tanto no nosso taco, que significa o seguinte, ó, a gente trabalha no resultado. Né? A gente está do lado do cliente. Então, se tiver crédito, se tiver oportunidade, a gente ganha junto. Se não tiver, ele vai ganhar uma revisão de graça. Não tem porquê. Uau! Então a gente tem essa cultura, entendeu? Eu quero estar do lado do empresário. Ele tem que nos enxergar como um parceiro, né? Porque um negócio gera outros negócios, gera outros valores. Isso é intangível. A pessoa fala: é intangível ganhar isso aqui. Eu não quero ganhar numa operação, eu quero estar do lado do nosso cliente muito tempo. Se puder, eternamente. A gente sabe que não é toda a vida, mas o máximo possível que eu posso ficar com aquele cliente e gerar valor para ele. Que é isso que importa, seja com o nosso network, seja com alguns contatos que a gente tem, independente disso, porque eu sei que eu ajudando aquela empresa a crescer, eu tenho certeza que a gente vai estar sempre lembrado, e ele vai ser o nosso maior propagandista. Tanto é que o nosso energético aqui é num cliente nosso, lá de Senador Canedo, né, de Goiânia. Fizemos o trabalho, colocamos, ele nunca fez isso para nenhuma empresa. E olha que legal, ele fez para nós, porque a gente pediu, né? E depois isso acabou ele virando o quê? Ele abriu para outras empresas fazer. Nós geramos valor do negócio, de uma ação nossa. N empresas hoje fazem com ele. Várias empresas falam: eu quero fazer um energético da minha marca. Pô, que legal isso. E aí acabou abrindo o quê? Acabou abrindo um outro, sei lá, um canal de vendas para ele, um outro mix de produto. Mas de uma ideia que a gente teve, e isso viralizou nosso. Porque o que a gente disse? O energético é o quê? Além da gente falar com todas as linguagens, a gente bate muito, é gerar energia para a empresa. Acho que é gerar energia. Isso que a gente nos move, né? Por isso que eu e o Marco acordamos 5 da manhã. Assim, já vou entrar nisso aí também. Gostamos de mostrar nossa cultura, porque hoje não tem como tu fazer, tu contar. Eu sou muito da liderança, por exemplo. Aí eu sou aquela pessoa que eu vejo, assim, que é as pessoas que eu mais admiro, são as pessoas que eu me dedico. O principal dele, já vou dizer, né? Já vou dizer que vai ser o nome do meu filho que tá por vir aí. O cara que eu mais admiro é o Rafael Nadal. A resiliência, a força, tudo. Então, o cara, quando eu tô nos momentos, eu preciso, naquela reunião, eu me lembro como é que o Rafael Nadal reagiria num momento difícil.
Como é que ele pensaria? Como é que ele age? Então, eu tento colocar. Gosto de outros empresários, gosto muito, né? Compartilho com o João Adib, Alexandre Birman. Leio muito sobre eles, né? Até o Flávio Augusto, né? A gente estava até com o sócio dele, nosso parceiro, nosso amigo. Até mandar um abraço para ele, o Mário Magalhães. Né? A gente estava em São Paulo junto. Então, eu admiro essas pessoas que geram valor a outros negócios, né? Então, eu sou da gestão, por exemplo. Não A adianta. palavra inspira, mas é o exemplo que arrasta multidões, né? Tanto é que eu comecei falando que é o seguinte, ó, eu gosto de mostrar resultado. Porque falar qualquer não fala. Eu quero mostrar resultado. Então, eu sou por isso. Então, eu sou muito focado nisso. Depois da régua, né? É. Sensacional, muito bom. Gente, quanta coisa aqui sobre gestão, sobre business, sobre margem, sobre crescimento, sobre estratégia, sobre vendas. Sempre digo que é um MBA para mim. E eu já estou aqui com várias lições que eu vou aplicar assim que eu chegar no meu negócio, principalmente depois dessa fala de que é sobre resultados, né? Eu me garanto, não tem nada mais poderoso que autoconfiança, autoestima e você realmente comprar aquilo que você faz pelo resultado que você já gerou. Se isso está agregando, se tudo isso agregou valor para você até agora, compartilha. Compartilha, marca a gente, vou deixar os nossos arrobas aqui no descritivo do podcast. Eu tenho certeza que tem mais uma empresa que pode ser salva, uma família ou várias pessoas com essas informações. É sobre isso, né? É sobre o propósito do podcast. É sobre tirar do rascunho, é sobre fazer a diferença e multiplicar resultados. Quero fazer algumas perguntas agora, só quero virar um pouquinho a página, porque você colocou uma coisa que, para mim, fundamenta pessoas que têm resultados diferenciados. Mentalidade e performance, que é onde eu bato absurdamente na tecla, além das estratégias de negócio. E eu sento na mesa, geralmente, com pessoas que eu tenho fit. Isso eu senti um fit muito grande com vocês, de cuidar da performance, de cuidar da mentalidade, de hábitos, de disciplina, dos cuidados. O que é essencial para você na rotina? Agora é uma resposta individual, assim. O que não pode faltar para que você se mantenha em alta performance, nem em alta, para você ir lá e fazer o que tem que ser feito. O que é importante para vocês? A Leila falou 5 da manhã. Eu disse assim, vamos botar para o jogo e vamos inspirar quem está aí, que muitas vezes você não faz as coisas por falta de energia, pela tua mentalidade, por não estar alinhado, né? Corpo, mente, tudo isso favorece para a gente entrar em ação. Então, eu gostaria de pegar essa dica com vocês. Começar? Eu acho que para mim, primordial é ter uma boa base familiar. Né? Eu acho que da família que vem o exemplo, né? Tu tendo uma boa base familiar, acho que a base te impulsiona, né? Segundamente, eu acho que tu tem que estar com a cabeça muito bem aberta ao escutar críticas também. Eu acho que isso é fundamental, que aí eu sempre falo muito sobre humildade, né? Tu tá aberto, né? Mas o que me starta muito, né? É eu me cuidar, né? Eu digo, seja alimentação, meu exercício, né? Eu tá me comunicando toda hora. Eu sou um cara, eu gosto de comunicar, apesar no início falar, puxa, você é um pouco mais quieto. Não é que eu sou mais quieto, eu sou mais observador, né? E eu acho que até em reuniões mais assim, o Edu fala muito mais em reuniões do que eu, mas eu acabo mais observando porque eu vejo que pra mente tá mais ativada, como eu sempre brinco, né? Deus te deu 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Observa mais, escuta mais, fala menos. Então, eu acho que quanto tu tiver mais conectado, né? E tu tiver mais com isso aflorado na tua mente, que é o quê? Aquelas pessoas que tu te relaciona, eu acho que é primordial pro teu mindset tá certo. Então, eu acho que daí pra frente as coisas começam a funcionar. Meu modo de ver sempre. Mas o básico pra mim é família. Eu concordo com o Michael. Eu ia falar, para mim é a base familiar. Base familiar, acho que é tudo. A gente já começa a startar. E o que me move, se me moveu, é desafio. Eu amo ser desafiado. Eu amo aquela coisa do impossível, que é difícil, que não vai dar certo. Eu sou assim, não adianta. Isso eu levo na minha vida profissional. Tanto que o Edu tem a frase dele ali, né? Se tu olhar a frase dele na latinha dele aí, ó. Do problema e a solução. Então eu digo, às vezes eu até brinco, né? Eu comecei a jogar tênis e faz 3 anos e comecei a disputar os torneios. E aí às vezes eu tô 11 horas, às vezes torneio 10 horas da noite. Eu, PQP, até não vou falar, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí sento, o que eu tô fazendo aqui? Não ganho dinheiro com isso, só pra me divertir. Eu falo, cara, eu preciso ser desafiado. Eu preciso saber o que eu tenho que melhorar. Eu preciso estar jogando pra ser uma pessoa melhor.
para valorizar aquilo que eu faço, que é treinar tênis. Eu preciso, como no meu dia a dia, como ser um pai ser melhor cada dia, como ser um esposo ser melhor, como ser um líder melhor, como ser um empresário melhor. Então, isso me mostra a resiliência que eu tenho que mostrar melhor. Eu tô me desafiando. Eu jogo para quê? Para ir subindo de nível, para ir ganhando, para ir recebendo troféus e mostrar que, independente de começar a praticar um esporte, eu sempre fui do futebol, né? Sempre joguei futebol, sempre curti muito futebol. E depois da pandemia acabou ali as quadras e eu tive que migrar. Eu comecei a jogar tênis. Eu comecei a me desafiar. Não, só ficar jogando. Isso não me deixava feliz. Eu tinha que competir. Né? Eu sou muito competitivo. Entendeu? Então, o desafio me move. Se eu tiver um desafio, é o que eu gosto. Vamos abrir São Paulo. Mas aqui São Paulo, quando chegou... São Paulo, cara, só já tem os escritórios. Não vai ser bem assim, cara. Isso me move. Goiânia. Os caras até brincavam, né? Goiânia. Cara, vocês são mais um escritório gripe. O que é gripe? É aquilo que dá e... Que a gripe vem e vai embora, né? Vai embora. Ou seja, pega alguns clientes e vai embora. Isso me move. Eu tinha que provar que a gente ia ficar lá. Hoje eu sempre escritório lá. Então, eu sou movido a desafio. Diz que não dá, né? Eu disse que tem duas opções. O não dar ou é um pitbull ou é um buraco. Para mim, geralmente é um pitbull. Bota atrás, assim, aí vai, né? Muito bom. Para encaminhar o fechamento, vou fazer duas perguntas bem pessoais agora. Posso? Claro. Você falou da tua filha, né? Com toda a tua vivência de carreira, de negócios, qual é o conselho que nós vamos deixar registrado para a carreira da tua filha aqui no podcast Saia do Rascunho? Ela fazer o que ela ama, entendeu? Eu acho que quando tu faz com amor as coisas, quando tu faz com dedicação e aquilo tu consegue transparecer para quem está te vendo, eu sempre falo, eu amo o que eu faço, né? Tipo, eu sou um vendedor, mas a conexão que eu tenho com o meu negócio, onde eu auxilio um empresário, onde eu faço a diferença e a transformação na vida dele, que eu sempre falo, a nossa empresa e acaba tendo um fim de cunho social. Porque aquele caixa que eu deixo para o empresário, ele consegue investir na empresa dele e fazer uma transformação. Então, o que eu deixaria, né, se eu pudesse falar para ela, é ela amar o que ela faz. Aliás, ela fazer algo que ela ame, né, e que ela se complete com aquilo. Então, eu acho que essa seria o meu recado que eu deixaria. É igual? É? Então foi bom, porque eu tive tempo de pensar. Quer deixar mais algum recado ou eu posso fazer uma pergunta diferente, então, se é o mesmo recado? Ame o que você faz. Não, eu primeiramente iria falar isso, né? Eu acho que tem que amar o que faz, mas ela sempre fazer com muita integridade e legitimidade. Eu acho que o caráter é essencial. Então, ela sempre dormir com o travesseiro com a cabeça tranquila. Poder falar pra minha filha, filha, faz o que tu ama, mas faz de cabeça erguida, com muita legitimidade e muita integridade, tenha caráter. Perfeito. Eu acho que isso que multiplica seus resultados. Sensacional. Agora a última, para fechar. Do que você não quer se arrepender daqui a 5 anos? Eu não quero me arrepender das mudanças que a gente faz. Não quero me arrepender do jeito que a gente trabalha, das ideologias que a gente tem e da cultura que a gente tem. Eu não quero me arrepender, porque o que a gente recebe de não e de crítica a gente seguiu, então isso eu não quero me arrepender. Muito bom. Eu não quero me arrepender de nada daquilo que eu tenho como rascunho e eu não consigo colocar em prática. Então, isso que eu não quero me arrepender. E eu não quero me arrepender disso, da transformação. Porque aquilo que eu tenho como rascunho, Eduardo, a gente tem alguns rascunhos já ainda para ser colocados em prática. É isso que eu não quero me arrepender, de nenhum. Sensacional. Obrigada pelo tempo precioso de vocês, pelo aprendizado, pelos insights, pela contribuição com o meu negócio, que eu imagino que também esteja contribuindo aí com todos que estão nos ouvindo. É preciso parar, observar, ouvir, agir, e eu espero ter apresentado aí uma grande solução para quem está aqui no podcast Saia do Rascunho. Muito obrigada. No link desse episódio, vocês podem falar em qual rede as pessoas se conectam com vocês. Se eu quero chamá-los agora, como é que eu faço? Vem pela Marpa Gestão Tributária, Eduardo Bitello e Maicon Soares, né? Isso aí. Muito bom. E venha ver que a gente já atendeu mais de 4.000 clientes. Então, quer saber mais? Nos procure aí, que a gente está à disposição. Sensacional. Muito obrigada e até o próximo episódio. Boa.